O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o pedido de partidos da oposição que querem retomar os mandatos dos parlamentares que passaram para a base governista. Só na Câmara já são 46 trocas de partido nesta legislatura. A decisão que o STF tomar vale para os mandatos de senador, deputado e vereador. A dúvida é a seguinte: se o Supremo confirmar quem mudou de sigla tem que perder o mandato, a medida seria retroativa? Na Câmara, mais um troca-troca de partido. Desta vez, o deputado Paulo Rubens Santiago deixa o PT para se filiar ao PDT. Deixo de ser um parlamentar do PT, que é o partido do presidente Lula, vou para um partido que faz parte da base do governo, mas me coloco, portanto, como um possível candidato nas eleições do próximo ano contra uma eventual candidatura do próprio PT. Então eu não troco de partido em busca de facilidade, pelo contrário. Desde as eleições do ano passado, 46 deputados trocaram de legenda. 3 partidos, o PPS, o PSDB e o Democratas, foram os que mais perderam parlamentares, 23 ao todo. O líder do PPS na Câmara diz que os 8 parlamentares que deixaram a sigla fazem falta. Porque você passa a ter um número menor, inclusive, para ter a força da liderança no Congresso Nacional. Já o líder do PSDB, deputado Antônio Carlos Panunzio, partido que perdeu 7 deputados, acusa o governo de oferecer vantagens para aumentar a base aliada. A maioria que saiu efetivamente em busca de benesses, em busca de favores do governo, terem as suas emendas atendidas e outras benesses que só o governo efetivamente pode dar, e em alguns ainda a situação é até pior, que nós temos assistido aí por parte dos dirigentes dos partidos da base do governo uma escancarada cobrança por posições no governo, posições que não têm nenhuma relação com um programa em comum que estejam defendendo. Em março desse ano, o TSE decidiu que o mandato é dos partidos e não dos parlamentares. Mesmo assim, 15 deputados mudaram de legenda depois dessa data. Eles passaram a quarta-feira de olho no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido do PPS, Democratas e PSDB, que querem empossar os suplentes nas vagas de quem trocou de partido. No começo da tarde, o Supremo começou o julgamento. Os advogados dos partidos tentaram convencer os ministros de que os mandatos são dos partidos porque os candidatos dependem do número de votos obtidos pela legenda para se eleger. Se decidirem que o mandato pertence aos partidos, os ministros também vão definir se a medida vale a partir da próxima legislatura ou se é retroativa. Quem mais se beneficiou com o troca-troca foi o PR. O vice-líder do partido, o deputado José Carlos Araújo, acredita que o STF não vai manter a decisão do TSE. Nós entendemos que o mandato do deputado é soberano. É uma lei que não pode ser mudada no decorrer do mandato. Pode até vir a sugerir isso para o próximo mandato, mas agora não, já começou e ninguém sabia dessa regra e não pode ter uma regra para prejudicar. E agora vamos direto ao nosso estúdio em Brasília, para análise do jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Azedo. O Supremo Tribunal Federal encerrou os trabalhos hoje, há poucos minutos, e deve retomá-los amanhã às 2h da tarde. Portanto, não há decisão hoje sobre essa questão. Entretanto, Azedo, pelo andar da carruagem, dá para fazer alguma estimativa sobre qual será a decisão do Supremo? Boa noite, Maria Lídia. A decisão é imprevisível. O que é possível fazer são cenários, e há basicamente 3 cenários. O primeiro cenário é o Supremo endossar a decisão do TSE, o que implicaria na perda de mandato para esses deputados que trocaram de partido. A decisão improvável, porque isso iria criar um tumulto tremendo na base do governo e uma reação dessa base no Congresso no sentido de criar alguma lei que revertesse a decisão do Supremo, se estabelecendo um conflito entre os poderes. O segundo cenário seria manter a decisão do TSE a partir da decisão do Supremo. Ou seja, quem mudou de partido mudou, quem não mudou, não muda mais. É uma decisão mais razoável, porque manteria o princípio que foi adotado
pela Justiça Eleitoral, mas não criaria um confronto tremendo com o Congresso e daria uma oportunidade para que esses deputados que fizeram a troca preservassem os seus mandatos. O terceiro cenário seria não considerar os mandados de segurança. Essa questão já foi levantada na discussão de hoje, preliminarmente, caracterizando o mandado de segurança como inepto, e aí ficaria a bagunça que nós já conhecemos e a coisa continuaria tudo como antes no Reino de Abrantes. Bom, você coloca aí duas possibilidades que causariam muito transtorno e uma que, de alguma forma, seria salomônica, agradaria de alguma forma aos lados, embora não fosse o que um queria ou o que o outro queria. De qualquer forma, lá na Câmara já há uma agilização no sentido de se resguardar se o Supremo for radical, subscrevendo tão somente a decisão do TSE e entender que os mandatos são dos partidos e quem mudou de partido perde o cargo. Você acredita que um projeto de urgência na Câmara para que ter garantidos direitos anteriores, não haja aí efeito retroativo, que isso possa ter futuro, digamos? Olha, acho que é preciso assim, hierarquizar as coisas. Quer dizer, nós temos um regime democrático em vigor no Brasil. A base desse regime é o voto direto, secreto universal, o horário gratuito na televisão e no rádio para os partidos fazerem campanha e a existência de um sistema de apuração muito aperfeiçoado que combate a fraude eleitoral, etc. Agora, a situação dos partidos e a eleição proporcional estão em xeque em função de tudo isso que vem acontecendo. Ocorre que os deputados, principalmente os deputados no Senado, a coisa é um pouco diferente, porque os senadores são eleitos pelo voto majoritário, há uma resistência muito grande a mudar esse sistema. Eles partem da ideia de que foram eleitos assim e que se mudar passam a correr risco eleitoral. Mas não há saída, mais cedo ou mais tarde o Brasil terá que adotar o sistema eleitoral, o voto distrital misto, para reduzir um pouco essa dependência crônica que os parlamentares têm dos governos para que possam se eleger e se reeleger com base num apoio material que recebe de quem está no poder. Porque a outra forma de eleição é muito difícil, só a minoria consegue se viabilizar eleitoralmente. Dependência, para muitos, bem conveniente, né, Azildo? Uma boa noite.